E aí, oitavo ano, beleza? Como foi de recesso? Espero que tenha sido muito bom. Espero que voltaram já renovado para poder começar mais uma parte do nosso livro aí, das nossas aulas. Então, creio que essa seja a última aula que a gente faça online assim por mandando o link para vocês, tá? Acho que a próxima a gente já vai começar a trabalhar ao vivo, né, pela plataforma Meet. Mas as informações vai ser colocada no grupo. Já estou adiantando algumas coisas para vocês, beleza? Eu fiquei devendo uma parte, né, sobre os Estados Unidos da última aula, que é essa parte da potência mundial, né? Então hoje eu vou continuar falando sobre isso. A gente falou sobre regiões, falamos sobre economia, né? Os Estados Unidos agora, né, a gente pode dizer que eles acabam se lançando sobre uma corrida imperialista no final do século XIX, após terem completado uma expansão toda para a região oeste. Então aqui mostra justamente o imperialismo nos Estados Unidos, né? Como a gente sabe, aqui pega toda a região, mas a gente tem a continuação aqui do Havaí, do Alasca, mas a gente também tem o Havaí aqui. Eles foram conquistando todo o território, né? E a gente sabe que até aqui no Brasil eles tiveram bastante influência. Esse mapa mostra justamente isso. Para quem for acompanhar aí o livro, é a página 118, tá? Que é muito assunto sobre os Estados Unidos que a gente acaba falando. Então, desde esse início do século XIX, os Estados Unidos eles consideraram a América Latina uma importância muito forte, né, vital, dos seus interesses políticos, também econômicos, militares e até mesmo meio estratégico. Em 1823, estabeleceram uma política chamada de Doutrina Monroe. Quer dizer o que essa doutrina? Né? Ela quer dizer que é América para os americanos. Então ela defende essa ideia, né? Que defendia a independência dos países americanos, considerando possíveis intervenções europeias e ameaça de segurança com os Estados Unidos. O que acabava acontecendo? O que a gente via é que os Estados Unidos ele defendia um ideal de que a gente não ficasse completamente dependente dos europeus. Então a independência desses países era muito importante, por isso que surgiu essa doutrina Monroe, né? Que acaba dizendo justamente, repetindo, que quer dizer América para os americanos. E isso era uma ameaça para os Estados Unidos, que queria ser uma grande potência, como a gente já sabe. Em 1904 teve uma política chamada Big Stick, né? Que quer dizer o grande porrete. Atribuía as forças armadas nos Estados Unidos e o direito também de invadir os países da América Latina para garantir os seus próprios interesses, né? O interesse deles, dos Estados Unidos. A partir de 1960, temendo essa expansão do socialismo para os países da América Latina, os Estados Unidos começaram a incentivar uma implantação de ditadura militar em toda a região e começaram a oferecer suporte a elas para poder assegurar seus interesses políticos e econômicos, né? Após duas guerras mundiais que aconteceram, né, vocês vão ver isso muito em história, os Estados Unidos se tornou o grande financiador da reconstrução dos países que sofreram com a Segunda Guerra e a Primeira também. E aí os países ficavam arrasados, os Estados Unidos o quê? Ia lá e emprestava, ajudava a reconstrução desses países que ficavam totalmente destruídos, que ficaram por conta das guerras, né? E com isso fortalecia o capitalismo, que justamente ajudava, né, para que os Estados Unidos se tornassem essa grande potência. Um exemplo foi a ascensão da força econômica financeira dos Estados Unidos, que foi realizada na Conferência de Bretton Woods, né, em 1944, em Washington, né, que é a capital. Nessa conferência, representantes de países capitalistas acabaram definindo um novo sistema regular na economia do comércio mundial, tendo uma moeda principal. Qual a moeda? O dólar, né? O dólar estadunidense, criando duas importantes instituições mundiais, que é o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, para Reconstrução e Desenvolvimento, que é o chamado BID, e o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos começou a emergir ao lado da União Soviética como grande potência. Surgiu a Guerra Fria aí, né? Então, essa ordem mundial bipolar, ela foi rompida no ano de 1990, quando a União Soviética acabou. E eu já contei toda essa história, né? E aí, os Estados Unidos passou a ser a maior potência do mundo inteiro. A maior hegemonia mundial.
Desde então, muitas situações tornou o país, né, decisões unilaterais sem poder respeitar outro órgão. Por exemplo, a ONU, né? E então, os Estados Unidos, como maior potência, decidia muitas coisas sem perguntar aos outros países. Desde então, muitas coisas aconteceram. E aí o país começou a ter umas decisões e começou a surgir problemas. Ficou sendo o centro das atenções e um dos maiores problemas que os Estados Unidos teve foi o atentado de 11 de setembro de 2001, que foi o quê? O combate que teve um terrorismo onde derrubou o World Trade Center, as Torres Gêmeas lá dos Estados Unidos. Foi o maior ataque terrorista do mundo até hoje. Tá? E aí, os Estados Unidos aplicam uma política de combate a esse terrorismo que vem sendo utilizada com o quê? O argumento para justificar um grande esquema de inteligência e espionagem internacional, com base aos ataques que eram militares, né, entre os países do Iraque, Afeganistão e o mais recente a Síria, que são países que têm um meio aí voltado para poder ao terrorismo. Né? O governo dos Estados Unidos criou em outubro de 2001, né, o Patriot Act, né, que quer dizer uma lei patriótica que sacrificando liberdades e direitos que acabam caracterizando os regimes democráticos. Essa lei permite que os governantes eles adotam medidas emergenciais em momentos que são extraordinários, né, de perturbação de ordem pública, como a restrição do direito de circulação, decreto de toques de recolher, autorização de escutas telefônicas, interceptação de alguns e-mails, proibição de reuniões e também manifestações, além de ordenação de prisões sem nenhuma ordem judicial, né, ou elementos para acusação, realizadas com base apenas em suspeitas. E olha o quanto mudou, né? Porque o país virou o centro das atenções, acabaram mudando várias coisas aí por conta disso. E acabou tendo uma grande influência, né? Os Estados Unidos mantêm grande influência na economia política, cultural, né, no meio econômico, no mundo inteiro. A potência econômica possui o maior PIB do mundo, que é estimado pelo FMI em 20,4 trilhões de dólares. Isso foi em 2018, tá? Pelo menos 10 vezes maior que o nosso, que é 2,1 trilhões. Né? O PIB refere-se à soma dos valores de todos os bens e serviços produzidos em um país durante um ano. Tá? Então, para vocês terem noção, a economia deles são só nada mais, nada menos que 10 vezes maior que a do Brasil. A influência política também acaba sendo, né, um dos organismos do Fundo Monetário Internacional, no qual o país é o maior financiador. A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, o Banco Mundial, e a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio também. Esses organismos, eles têm sido salvos por muitas críticas, né? Eles acabam virando alvo de muitas críticas, né, por parte de outros países que consideram altos os juros que eles acabam cobrando. Os Estados Unidos acaba sendo um dos maiores beneficiados nesse caso. A expansão das grandes empresas dos Estados Unidos pelo mundo também aumentou ainda mais o poder econômico do país. São aquelas empresas chamadas transnacionais, que são típicas, surgiram lá e eles espalharam pelo mundo inteiro. Mas a economia é voltada de onde surgiu. Não é? Então, elas foram instaladas as suas filiais em vários países. O Brasil tem muitos desses, McDonald's, por exemplo, né? E muitos deles acabam controlando importantes setores da economia. Vira um monopólio, nesse caso, tornando dependente das políticas econômicas que eram impostas pelos Estados Unidos. E aí, se a gente dá uma olhada nesse ranking de maiores multinacionais ou transnacionais, que é mais falado no valor do mercado, a gente vai ver, ó, um exemplo aí, uma marca que vocês adoram, a Apple, né? A Apple dos Estados Unidos é um dos maiores mercados em valores em milhões de dólares, 724, para vocês terem noção. Tem o Mobil, tem outras marcas, o Google é uma conhecida, a Microsoft, olha só, entre as 5 maiores são dos Estados Unidos, né? Aí vem outras, Johnson Johnson, que vocês devem conhecer, entre outras empresas, para vocês verem o quanto é um meio econômico mais forte. No meio militar, os Estados Unidos ele tem muito poder, né? Eles comandaram diversas intervenções armadas
né, conflitos locais e globais. Teve a Guerra do Golfo, a Guerra de Kosovo, a do Afeganistão, do Iraque, diversas intervenções militares ali, antiterroristas e guerras civis de países como Somália, Líbia, Iraque e até mesmo Síria. Olha o quanto o país é, nesses três aspectos, uma grande potência, né? Então, os países investem anualmente cerca de 700 bilhões de dólares em armas, que é maior que a Rússia, né? Defesa por quê? Do antiterrorismo. Administração, uma administração e também o pessoal de informações e desenvolvimento de tecnologias que tornam as Forças Armadas dos Estados Unidos uma das maiores do planeta. Tá? Eles são muito bem equipados. Em diversas bases militares espalhadas no mundo, onde controlam ou até mesmo têm alguns meios de operações, além de sistema de monitoramento até por satélites. Olha o quanto eles avançam, né? Aqui, ó, meio militar mostrando que o quanto que eles são, até meio marítimo, tudo isso aqui, ó, dessa imagem aqui mostra as frotas marítimas, as bases militares onde tem os Estados Unidos, onde tem essa bolinha aqui, ó, muito, ou seja, espalhada pelo mundo inteiro, né? Por isso que é uma grande potência, né? Superpotência, aqui as bases militares. Como é que os Estados Unidos e as relações no mundo, né? Com as relações internacionais? Liberdade de expressão, direito de ir e vir, direito de escolher os governantes, liberdade de imprensa, entre outros, são os principais, né? Os princípios mais democráticos declarados pelos Estados Unidos. A grande potência utilizou em muitas ocasiões, né, a defesa e a democracia como justificativa para realizar algumas intervenções militares e aplicava algumas sanções políticas e ajudava, né, nos meios econômicos de diversos países. E aí os Estados Unidos, por conta dessa autoridade toda, esse autoritarismo, acabou criando inimigos, outros países. Durante a Guerra Fria, um dos maiores opositores a essa política externa era quem? A URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e todos que eram aliados da União Soviética, né? No início de 90, essa dissolução do bloco socialista e as relações com a maioria desses países, elas acabaram sendo retomadas. No Oriente Médio também tem uma região no qual os Estados Unidos têm relações instáveis. Na década de 80, o Irã se tornou um grande opositor aos Estados Unidos, com uma fundação de uma República Islâmica do Irã, e desde então os dois países passaram por um momento de aproximação e também distanciamento. É quando tem aquele namoro que vocês adoram e vai, aí você gosta daquela pessoa, namora, daqui a pouco briga, e daqui a pouco separa, e vai e volta. É mais ou menos desses dois aí, ó. Só que é mais caso de ódio do que amor, né? Nos anos 90, o Iraque de Saddam Hussein tornou-se um dos maiores inimigos da potência do caso dos Estados Unidos. Os países se enfrentaram em duas guerras, que foi a Guerra do Golfo e a Guerra do Iraque, 91 e 2003. Né? Depois do poder de Hussein, né, permaneceu escondido em alguns meses, mas foi capturado, julgado e foi condenado à morte também em 2006 por crimes de guerra. O país ficou sob ocupação militar até 2011, então o domínio, né, dos Estados Unidos lá no Iraque ficou até 2011, no meio militar principalmente. A política externa dos Estados Unidos também baseada na intervenção na ocupação militar, foi um dos motivos que levaram à oposição de várias partes do mundo, né? E aí, gente, a gente tem alguns presidentes que a gente pode destacar nos Estados Unidos, tá? Não sei se vocês conheceram o George Bush, que ficou entre 2001 e 2009, Barack Obama, o mais conhecidíssimo, né, que todos adoraram, que foi entre 2009 e 2017, e um queridinho chamado Donald Trump, né, que foi eleito em 2017. Brincadeira, né? Querido não, porque o mundo todo odeia esse homem. Eles trataram a política externa estadunidense com uma forma bastante diferente. Então a gente viu muita diferença entre George W. Bush, Barack Obama, que foi o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, e Donald Trump, que é o atual, né? Então eles fizeram várias coisas. O Bush, por exemplo, foi o que foi quando teve problema aí sobre o 11 de setembro, né? Que aí o World Trade Center acabou sendo demolido, o Pentágono foi atingido também, né? E para vocês terem noção, mais de 3 mil pessoas morreram nesse caso. Eu dei um destaque de alguns presidentes aí, tem até falando sobre eles no livro de vocês, mas eu vou encerrar por aqui. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, pode chamar no grupo, beleza?